Olá, boa noite. Mais uma sexta-feira, 30 de outubro de 2020, a última sexta-feira do mês de outubro do ano. Estamos aqui novamente e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Esperamos que sejam assuntos interessantes que preencham o conhecimento de cada um, ampliando já o que tem, mas também abrindo novas perspectivas para novas reflexões dentro das novas realidades que estão sendo nos postas, para que nós saibamos e pensemos que um novo mundo está próximo e que nós temos que vivenciar esse novo mundo. E para que isso aconteça, nós temos que nos adequar a este novo mundo e não fazer o mundo adequar-se a nós. Portanto, antes de iniciar, vamos fazer nossa humilde prece, como sempre, informando ou direcionando nossa prece para todos que estão no nosso caderninho de preces. Entretanto, mais um entrou num tratamento à distância, a solicitado, Maria Terezinha Fernandes Canevez. Vamos então a nossa humilde prece. Grande Mestre ascensionado e amigo e Pai local Jesus Cristo, mais uma vez estamos hoje aqui para estudar as leis divinas do Pai universal. Ao mesmo tempo, por agradecer os vossos cuidados conosco e agradecer a todos aqueles que a vosso comando nos seguem, trazendo-nos as informações necessárias para que nós alcancemos o nosso objetivo principal. Permite, Senhor, que estejamos protegidos nesse momento aqui de estudo, mas também neste momento onde você está ouvindo este estudo, no seu lar, no seu trabalho, na rua, onde for melhor. Agradecemos também, Senhor, àqueles que estão aqui cuidando de outros doentes invisíveis, porque lembremos que quando vamos ao invisível, apenas deixamos para trás a carne, o corpo denso, o escafandro que nos aprisiona. Mas o espírito, quando liberta-se, segue com toda a bagagem positiva e negativa que vivenciou na encarnação. Portanto, quando chega do outro lado, se ainda é doente e não tem nível suficiente para se ajudar a consertar, continua achando que está doente e precisa ser tratado. Direcionamos, Senhor, nossa gratidão a cada um de nossos anjos guardiães, instrutores guardiães, nosso fiel amigo e escudeiro, que nunca nos deixa, que cresce conosco e chora por nós. A este dedicamos o nosso estudo na noite de hoje também. Sendo assim, com vossa harmonia e melodia, damos por iniciado o nosso estudo nesta noite, neste momento. E assim é. Jesus sempre. Jesus sempre.
Muito bem. Nós temos hoje a continuação de nosso estudo. E como sempre, ali está nosso lema. E aqui está a nossa plataforma. Muito bem. Transição planetária. Estamos nesse momento. É o que nós temos falado constantemente o tempo todo. E dentro disto, semana passada, nós falamos a respeito no nosso instante, a transição planetária equivale à passagem da terceira mais a quarta dimensão para uma chamada quinta dimensão. O que é que se refere a esta quinta dimensão? Visto que o que nós conhecemos e temos vivido, e hoje parece que estamos vivendo o que nós chamamos de terceira dimensão mais quarta dimensão, sendo a quarta dimensão um mundo invisível, nós já vimos isso aqui, o mundo invisível, ou seja, deixa eu dizer a alguém que não tem jeito, que não tenha ido embora, nosso triavô já foi embora. É um triavô, ninguém tem triavô encarnado. Então, nosso triavô foi para o invisível. O mundo que se chama, alguns segmentos chamam de mundo espiritual. Ok? E isso aqui equivale à quarta dimensão. Na terceira dimensão estamos nós no corpo físico. Aqui não tem corpo físico, mas o espírito é o mesmo. Seja na terceira ou se ele vem para a quarta, é o mesmo espírito. Ele carrega toda a bagagem. Por que isso aqui é importante? Porque esse mesmo espírito aqui, se ele estiver com uma determinada frequência vibratória, ele entrará aqui. Ele virá para a quinta dimensão. Se ele não vier para a quinta dimensão, porque ele não pode passar para aqui, ele irá para uma outra localidade, um outro planeta que vibre na terceira dimensão, onde a quarta dimensão sempre acompanha, mas vive na terceira dimensão, onde ele será alojado. Estamos falando de forma resumida, porque isso já falamos aqui. Bem, o que é que envolve a quinta dimensão? O que envolve a quinta dimensão? Vamos nós. Os ambientes em progressão, qualquer um, seja no mundo encarnado como nós estamos, sejam os planetas, exigem a presença de habitantes do reino hominal, ou seja, já são aqueles que pensam conscientemente. Eles já têm capacidade de pensar conscientemente. Não estamos falando dos animais, nem dos vegetais, nem dos minerais. Estamos falando do hominal. Então, esses mundos ou esses ambientes, eles exigem do reino hominal equivalente em progresso. Ou seja, exigem habitantes do reino hominal equivalente em progresso. Ou seja, se o planeta, se o mundo, se o local é de vibração quinta dimensão, os habitantes dele têm que ser de quinta dimensão também.
ele não pode ter elementos de terceira nem de quarta. Ok? Ele poderá até ter de sexta, mas ele desce por um outro motivo. Desce no sentido de que 6 é mais alto do que 1, é maior do que 5. Mas não é uma questão de descer e subir. Mas a vibração ele pode vir e habitar aqui. Mas são motivos específicos. Nós não vamos falar sobre isso aqui. Não agora. Então, isso é o que acontece. Sendo assim, um planeta de quinta dimensão, como nós falamos aí, exige seres que vibrem frequência energética de quinta dimensão, como nós falamos agora há pouco. E, especificamente na Terra, estão se ajustando ao planeta muitos humanos, é preciso escrever isso aqui, muitos humanos, nós falamos rapidamente isso a semana passada, estamos falando isso aqui só para ficar bem claro e vamos falar bem devagarzinho, ok? Estão estão se ajustando ao planeta de quinta dimensão, muitos humanos da sétima sub-raça da quinta raça mãe, da quinta raça mãe, conferi um aqui, não gostei muito disso não. Espero que tenha ficado melhor. Da quinta raça mãe. É que tem a luz, tá atrapalhando um pouco, mas aí, não dá pra ver que é o número não. Só se colocar um pouquinho mais pra direita. Mas não tem espaço. Deixa eu me colocar com o lápis preto. Então. Não, aí dá pra ver, só não dá pra ver o 5. 7. Agora 5. tá bem. Então, a Terra, de quinta dimensão, ela está utilizando ou utilizará os seres humanos da sétima sub-raça da quinta raça mãe, mas, isso na primeira fase, mas a primeira sub-raça da sexta raça mãe. Ok? Confuso, né? Nós vamos desconfundir já. Esta sexta raça mãe é quem fará o planeta se estabilizar na quinta raça, na quinta dimensão. Para isso precisamos entender do que se trata espíritos índigos, espíritos cristais e espíritos normais. Ok? Uhum. Muito bem. Então vamos entender isso agora. Vamos fazer assim. Imaginemos aqui uma escala. Essas escalas mesmo de régua, essas coisas. Então aqui está o 0 e aqui está o 10. 10 centímetros, 10 milímetros, mas vamos supor que seja 0 e 10. Aqui está o 1. Isso vai ficar bonitinho não, hein, gente? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui não tem importância que eu não vou usar isso aqui não. Muito bem, na escala tem isso, né? 1, 2, 3 até 10, correto? Uhum. Esse espaço aqui de 0 a 1, ele tem 10 tracinhos até chegar a 1. Mas para ficar enquadrado no nosso sistema aqui que nós fizemos, vamos supor que não são 10. Vamos supor que só são 7. Então nós vamos pegar aqui e vamos colocar 7 tracinhos. Tomara que dê certo. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
O oitavo já é o 1. Então já vem aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8 já é o 2. Aqui vamos no 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo já é o 6. 1, 2, 3, 4. O oitavo já é o 7. Bem, aqui a raça começou aqui, era 0, começou do 0. Para chegar até a primeira raça, a raça 1, ela passou por 7 sub-raças, que formou a raça 1 mãe, é a raça principal. Então essa raça principal aqui, para chegar até a 2, ela viveu 7 fases diferentes. Que 7 fases são essas? Cada um estava vibrando energeticamente em algum tipo de energia, onde, o que é que essa energia? Nós vamos falar melhor aqui. Vamos transferir isso aqui, essa lógica daqui, para aqui, nossa realidade atual. De um tempo para cá, nós entramos na quinta raça mãe, e viemos passando pela primeira sub-raça, a segunda sub-raça, a terceira, a quarta. Hoje, na atualidade, digamos assim, eu que nasci muito antes do ano 2000, eu sou da 7ª sub-raça da quinta raça mãe. Eu sou da quinta raça e estou aqui, ó. Ok? Mas aqueles seres que nasceram, digamos, 1900 e pouco, mais 1990 e pouco, mas vamos dizer, do ano 2000 para cá, só para ficar melhor, do ano 2000 para cá, eles estão nessa sub-raça, na primeira sub-raça da 6ª raça mãe. Este ser aqui, isso aqui, aqui tem todo tipo de ser. Quais são os tipos de ser que tem aqui que nós vamos ver agora, já. Falamos aqui ainda há pouco. Tem seres, espíritos índigo, espíritos cristais, índigos, cristais e normais. Não quer dizer que antes não tenha nascido espíritos índigos. Aqui, antes muito não. Porque é necessário que chegue numa determinada fase de raça mãe, para que o homem tenha consciência, essa consciência aqui, da ciência, para que ele possa entender coisas e passar informações e ir crescendo progressivamente. Então, mas antes dessa fase aqui, houveram muitos espíritos índigos e poucos cristais. Mas nós vamos ver agora que daqui para cá a coisa mudou. E o que é que mudou nessa história toda? Mas tudo em função de quê? Em função dessa historiazinha aqui, ó. Porque o planeta está passando por isto aqui para entrar aqui. Acontece que já entrou, só que é como isso aqui, paulatinamente ele vai adentrando. Uma coisa vai entrando e a outra que estava lá está saindo. Vai modificando, ou seja, vai transformando, vai modificando, vai alterando, até se estabilizar. E quem vai fazer o planeta estabilizar na quinta dimensão é exatamente a menina aqui chamada de 6ª raça mãe. Ela que vai fazer isso. Bom, agora é regeneração, é quinta dimensão. Regeneração é a palavra para quinta dimensão utilizada pelo Espiritismo, ok? É quem mais usa isso. Os outros segmentos não usam nada, porque não sabem nada a respeito disso. Tá? Bom, mas agora vocês, mesmo tendo outros segmentos, já sabem desse tipo de palavreado, fica mais fácil de entender-se a si mesmo, entender suas crianças, tá? Porque aqui envolve situações de crianças que tem que ser organizadas. Vamos falar a respeito de algumas coisas aqui. Bem, então deu para entender agora? Nesse momento do planeta Terra, estão misturados seres chamados de espíritos índigo, seres chamados de espíritos cristais e seres de espíritos normais. Nós vamos definir qual é a diferença entre eles, já. Mas isso é o que nós queríamos dizer, que nesse momento estamos enquadrados aqui, nessa situação.
onde essa parte aqui pertence à quinta, e essa parte aqui pertence à sexta, e essa parte aqui também já é a própria sexta. À medida que o tempo for passando, isso aqui vai ampliando. E naturalmente o planeta vai mudando, porque esses seres aqui, embora sejam com essa envergadura, eles vão se melhorando e melhorando o planeta. Lembra que nós falamos que o planeta ele evolui fisicamente e a humanidade é quem evolui moralmente? À medida que a humanidade que o habita evolui moralmente, o planeta se melhora fisicamente. Muito bem. O que acontece? Sempre existiram, deixa eu escrever aqui embaixo, espíritos, esse aqui fica mais bonito, espíritos índigos. Olha, que danado é esse negócio de índigos. Se você for para o dicionário, vai encontrar índigo como uma cor azul, mas é um azul bem escuro, um azul bem diferente, tá? Mas isso nada mais é do que a aura que esse espírito ele emite de energia. Entretanto, na realidade, essa diferença é simplesmente algo que nós já estudamos também, é uma diferenciação de frequência vibratória. Então, mas meu filho é um espírito cristal. Bom, cristal porque ele tem uma aura relacionada com uma coloração cristalina, mas ele tem isso por quê? Porque há um foco consciencial modificado de frequência vibratória mais elevada. Agora, o que é que faz essa frequência vibratória ser mais elevada? Envolve coisas simples que nós já vimos lá atrás, algumas chamadas de RI, que envolve lá na RI, a reforma íntima. Porém, é um assunto diferente um pouquinho. Está envolvido. Pergunta. No caso, uma pessoa que não seja naturalmente índigo ou cristal, se ela se modificar, ela passa a ter uma aura, aura, né, em português? Aura. De um índigo ou de um cristal? Saibamos que todos os espíritos índigos ou espíritos cristais, eles já foram normais. E aqui mesmo, vejam bem, esse espírito aqui, ou essas crianças que são índigos, que estão entrando aqui, eles também estão se transformando em cristais. À medida que vai modificando a sua frequência vibratória, conscientemente, ele também estará subindo categorias. E não precisa de tempo determinado para subir, não. É ele quem determina consigo mesmo. E aí, com o seu dia a dia, com as suas formas, que nós vamos ver as características de um ser, de cada uma situação. Ok? Então, diga. Mas, ok. Mas eu não entendi a resposta para a pergunta. Então, no caso, pode Sim, ter a aura de... Mas é assim. Uhum. Não é pode só, é assim. Uhum. À medida que o espírito vai ficando mais consciente, ele vai se tornando, dentro da RI dele, da reforma íntima, ele vai se tornando mais moralizado, mais ético, mais tudo, ele também, essa energia dele vai se modificando e ele vai tendo uma diferenciação na sua coloração áurica. E aí ele está ascendendo, que essa é a palavra correta. A modificação do foco consciencial chama-se ascensão. Nós vimos isso num estudo posterior. Ele está ascendendo. Então os espíritos ascendentes, os mestres ascensionados, eles vieram também de baixo. Eles vieram dos seres normais que nós acabamos de falar. Os normais, a característica são os seres que estão em provas e expiação. Esses são normais. Todos nós, independente se estamos ainda, somos seres normais? Estamos sob prova e expiação. Quando não expiação, a própria expiação já é uma prova. Então a prova está em prova. Mas tem aqueles que não estão mais nessa situação. Às vezes ele nem sabe, mas não estão. Ele está sob efeito dos meios físicos externos, o exterior. Então ele trabalha tanto no dia a dia que não percebe que ele tem uma certa elevação.
E ele está ali no mesmo igualdade do dia a dia. Mas ele, o que aparentemente para ele é uma dificuldade, é prova, para ele não é um missionário. É um missionário. Muito bem. Mas existe um detalhe nessa história. Falamos o que são espíritos índigos. Os espíritos cristais, a diferença é essa também, tem uma certa elevação vibratória, que dá uma coloração diferenciada na sua aura. E os normais são de prova e expiação, onde varia muito, tem melhores, porque tudo isso aqui também é gradativo, é igual a isso aqui, ó. É gradual, à medida que tem espíritos que estão cá embaixo, tem espíritos que estão cá em cima, e é gradual. Já passaram por aqui, já vão aqui. Outros continuam aqui, outros estão começando ainda, outros já estão terminando. Então tem essa diferença. Mas nós vamos dizer o seguinte: tem épocas que, como nós falamos, em todas as épocas sempre houve nascimento de espíritos índigos, muito mais índigos, ou seja, eles passaram, melhoraram, se foram embora para aquele invisível e voltaram para ajudar, para melhorar. E nós vamos ver quais são as características dele. Antes da nossa era, poucos cristais. E nós vamos ver quais são as diferenças dele, mas poucos cristais. E muitos normais. E muitos normais que foram transformando-se, muitos foram se transformando em espíritos índigos e outros em índigos em cristais. Existem épocas que acontecem tsunami de encarnação de espíritos. E houve um primeiro tsunami de nascimento de espíritos índigos entre 1955 e 1975. Ou seja, de 1955 a partir de 1955, nasceram no Brasil cerca de 200 mil espíritos que foram da Revolução Francesa. Lembram que na Revolução Francesa eram os iluministas, que houve a Revolução Francesa foi algo muito cruenta, porém aquilo dali, moralmente, modificou o mundo. O mundo passou a ser outro mundo a partir dali. E dessa época, esses espíritos foram encarnados no Brasil, vieram encarnar no Brasil, porque o Brasil é pátria do Evangelho, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Ou seja, está preparado para isso. O Brasil será a próxima capital do mundo, segundo as informações dos espíritos de envergadura. Isso já falava muito o Chico Xavier. Tá? Então, cerca de 200 mil franceses da Revolução Francesa vieram, eles eram os iluminados. Ok? Bom. E olha que esse daí, eles estão aqui dentro, nessa época. Depois veio uma outra tropa entre o ano 80 e o ano 1999. Agora há um outro tsunami, ok? Agora há uma particularidade nisso, como em todas as outras situações. Pelo fato de serem espíritos mais preparados, até de uma certa forma missionários, não quer dizer que eles não falhem. Depende do meio em que eles estiverem, das condições que eles tiverem. Por exemplo, olha que aqui está a época de
Roberto Carlos, só como exemplo, né? Roberto Carlos, no nosso conhecimento. Roberto Carlos, Chico Buarque, Pepeu Gomes, eu estou dizendo de cabeça aqui, Lulu Santos, Elba Ramalho, meu mundo. E aqui também está o Beatles, né? Tem mais, eu não lembro, são muitos. Mas aqui também está a época dos hippies. Né? Houve muita coisa boa, mas houveram muitas coisas que não foram boas. Por exemplo, houve muita droga aqui, muitas drogas, e fez com que meio mundo de espíritos índigos que tinham trabalhos a fazer, que estariam aqui nessa tropa, falhassem. Então, lembremos que não quer dizer que eles não falhem. Depende da família, depende do meio mundo de situações. O meio onde que vive. Foi o nosso assunto anterior. No planeta é necessário, ele exige habitantes que estejam vibrando na mesma frequência. Se não, falem. E se falem, problema para todo mundo. Bom, quais as características de um espírito, vou dizer mais ou menos, hein? Não são todas, de um espírito índigo? Bom, o espírito índigo, na realidade, ele é um desbravador. Ele vem para abrir alas. Ele é, assim, na guerra, ele é a infantaria da tropa. Certo? É a infantaria. São aqueles soldados que vão na frente. Os primeiros na batalha, eles vão na frente. Eles vão abrir caminho para os que vêm atrás. Esses são os índigos. Certo? Então, esses 200 mil vieram para preparar caminho para mais na frente os cristais entrarem. Os cristais. Quais são as características de seres índigos? Eles são líderes natos. Ou seja, eles já nascem com instinto de liderança. Eles podem até não ser líder porque o meio puxa ele para baixo. Descaracterizar, como falamos, ele falhar. Mas eles têm essa capacidade. São carismáticos, mas são de longe. Você de longe, o cara é a oitava maravilha do mundo. A mulher é a maravilha do mundo. Mas de perto é difícil tragá-lo. Tá? Ele impõe dificuldades para as pessoas. Eles abrem, como falamos, eles abrem campo para os outros que vêm atrás, sejam cristais, mas não vamos falar de espíritos cristais, vamos falar de seres humanos mesmo. Então, em cada setor, na arte, na ciência, na psicologia, seja onde for, na medicina, tem aqueles camaradas e aquelas mulheres que abrem o leque. Não, aparece uma nova oportunidade, uma nova ideia na ciência, uma possibilidade, eles estão lá aparecendo na frente e abrindo uma nova história para aquele segmento. Bom, outra característica deles, eles são de grande inteligência racional e espiritual. Eles estão acima da média, espiritualmente e racionalmente. Mas emocionalmente eles são apenas medianos. Então não tem muita emoção não, são muito medianos. São agitados. Agora lembre o seguinte, o espírito, o ser índigo, ele está também crescendo. E qual é o próximo passo dele? É o cristal. E o cristal já tem outro tipo de característica, então ele começa a misturar. Ele começa, por exemplo, se o cristal não é agitado, ele começa a perder a agitação, ele começa a perder a agitação para poder ele passar para o próximo estágio. Bem, são questionadores. Querem sempre ser corretos. Na realidade, isso aqui é uma faca de dois gumes. Não é ser corretos assim, eu sou o dono da verdade. Não é isso. Eles se sentem seres corretos. Eles não se dão a condição de estar tapeando ninguém, de enganar ninguém. Porque eu sou correto. Eu sou uma pessoa íntegra, séria. Então, esse é um ser índigo. Tá? Ele se dá o luxo de ser correto. Ele com ele mesmo. Então, não tem nenhum índigo na política. Olha, não vamos ser tão radicais, né? Não vamos ser tão radicais.
Mas mais na frente nós vamos saber algumas coisas, vamos definir por si só. Querem sempre ser corretos, simplificam o complexo e conseguem complexar o simples. Por exemplo, tem um problema qualquer, um problema de computador, então ninguém resolve, ele chega lá e resolveu fácil. Mas na hora de fazer o embrulho de presente, ele não consegue fazer. Então isso é um ser índigo. E abrem caminho para os seres cristais. E tem sido isso desde os anos 1955. Quem está dentro dessas datas aí tem muita chance de ser espíritos índigos, perdendo esse cargo para o cristal, no sentido de que muitos estão passando, subindo de categoria. Exemplos de espíritos índigos. Embrulhar presente é difícil. Bom, mas para quem conserta um detalhe no computador, não deve ser não. Exemplos de espíritos ou de seres índigos que estiveram na Terra. Encarnado na Terra. João Batista não veio preparar a chegada de Jesus, do primo de Jesus? João Batista era índigo. João Evangelista, foi apóstolo de Jesus, índigo. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Mozart, Beethoven, Chopin, Rousseau está na tropa da Revolução Francesa sem participar da Revolução Francesa, porque a Revolução foi em 1789 e Rousseau morreu em 1778. Mas a Revolução baseou-se em algo que ele disse, que foi um lema dele antes. Foi ele quem mencionou que uma civilização só era livre se tivesse igualdade, liberdade e fosse fraterna. Então, égalité, liberté e fraternité é algo de Rousseau, que foi o carro-chefe da Revolução Francesa. E é um tríplice aspecto que também faz parte do Espiritismo. O Espiritismo não é uma religião só. O Espiritismo tem 3 aspectos: o aspecto religioso, o aspecto filosófico e o aspecto científico. São as 3 coisas juntas. O Espiritismo está aliado totalmente com o que Rousseau mencionou. Ok? Einstein era um espírito índigo. Não era assim, era índigo. Einstein, Kardec, Leon Denis, que também trabalhou como Kardec na época, Rui Barbosa, já no Brasil, Dr. Bezerra de Menezes, também no Brasil. Poucos conhecem, mas o meio espírita todo mundo conhece. Jung, o famoso psicólogo, psiquiatra. Freud, Irmã Dulce, Maria Antonieta é uma das que também veio, a Rousseau veio, Maria Antonieta veio da Revolução Francesa, Camille Desmoulins, Lucille Desmoulins, Marat, Didier, eu esqueci o nome do outro. São muitos vieram. Joana d'Arc também? Não, Joana d'Arc não. Joana d'Arc pode ter sido um espírito índigo, eu não tenho dados, mas ela não é nessa época não. Muito bem, então isso é o espírito índigo, certo? Esses espíritos índigos, claro, eles deveriam estar na talvez 6ª sub-raça mãe, talvez um pouco antes da nossa época, mas está. Então, acontece que a partir do ano 2000, nós vimos aqui 1955, 99, a partir do ano 2000, então vem o tsunami de cristais. A partir do ano 2000 e até agora, é muito cristal descendo. Descendo assim, encarnando. Então, pouquíssimos cristais. Pergunta? Sim. Por que é importante a gente saber essa questão da raça mãe e subraça?
para nós sabermos que na transição planetária, desde a primeira raça-mãe, daqui do tempo zero até agora aqui, olha o tempo que levou para nós chegarmos aqui. E para nós sairmos daqui, que depende de nós, já somos diferentes, porque nós temos mais conhecimento e teremos cada vez mais facilidades, porque nós vamos nos dando mais condições de ter conhecimento. Nós vamos sair daqui, ó, aqui. Desculpe, aqui não. Aqui. Até aqui, planeta de provas e expiação. Ou seja, terceira dimensão. Aqui, regeneração. Regeneração. Ou seja, quinta dimensão. Daqui para frente, planeta feliz. Agora sim, o que se chama de felicidade está aqui, ó. Que coisas que a gente nem imagina. Mas todo mundo que está aqui, que estiver aqui, vindo para aqui, estará certamente voltando para ajudar por aqui, tal qual nos ajuda o Arcanjo Miguel, o Arcanjo Ariel, o Arcanjo São Germain e tantos outros. Mas na quinta na quinta já tem muitos ajudando. Na quinta dimensão já, pelo menos, tem menos sofrimento? Como é? Sim, a quinta dimensão é totalmente melhor do que a terceira, quarta dimensão. Tanto é que meio mundo de bilhares de espaciais que estão por aí, e tem, não foi, todo mundo recebe informações nós colocamos lá da doutora Mônica, que ela recebe as informações de um espírito chamado de Liana, eu não sei como se escreve mais não, acho que é eu vou botar assim, Liana. É da quinta dimensão. Só que está numa quinta dimensão, certamente, bem aqui pela frente. Ou para cá, por aqui, eu não sei. Mas ela está bem aqui na frente, ela já está numa outra fase, o planeta dela está bem mais na frente do que o nosso. Então, como ela já passou por isso aqui, ela vem ajudar aqui a nós superarmos nossas dificuldades, que nós vamos falar sobre, estamos estudando na Gênesis o que temos que estudar. Muito bem. Então, espíritos, a partir do ano 2000, né, claro que existem mais ou menos 2000, mas vamos dizer 2000, tsunami de espíritos cristais. E poucos nasceram antes do ano 2000. Exemplos de alguns poucos que nasceram antes do ano 2000. Vamos lá. Jesus era um espírito cristal, estando na Terra. Gandhi, Buda, Krishna, Chico Xavier, Emmanuel, que está encarnado na Terra, são espíritos cristais. Características de espíritos cristais. Primeiro, eles são o complemento da infantaria, eles chegam depois. Eles vêm lapidar. Principalmente chamam agora de espíritos internéticos. Porque sabem tudo de internet e usam e mexem. Aqui é aquele menino que está lá, ele não consegue resolver nada e passa dois dias sem conseguir resolver o problema. Ele chega lá, deixa eu ver aqui, pai, consegui 15 segundos, faz, olha aí, mas tu é burro, hein? Não estamos dizendo aqui que quem faz isso é exclusivamente o espírito cristal, mas é esse tipo de situação, tá? Bom, característica dos espíritos cristais. Eles são sorridentes. Ri à toa. Tá? Não precisa fazer graça não. Pode até fazer cara feia que ele está sorrindo. São carismáticos de longe e de perto. Não tem quem faça ele se sentir mal. Eles fazem você gostar e gosta de todo mundo. Você gosta dele perto ou longe, não tem problema nenhum. A inteligência, ele tem inteligência racional, espiritual e emocional. Altíssimas. Eles são muito equilibrados. Agora eles são meios atrasadinhos nas escolas. Opa, como são tão inteligentes, são atrasados na escola? Não é por isso. É que eles são tão avançados que toda escola é atrasada para ele. Quando vai se dizer alguma coisa, ele já sabe a tempo. Claro que nós não estamos falando num bebê, estamos falando num ser mais adulto, com seus 12, 13, 14, 15 anos, que o professor vai dizer, ele já sabe daquilo.
Não precisa, ele nunca viu e já sabe. Porque não são espíritos de hoje. Gostam de animais, toleram mais os defeitos alheios, são hiperativos, embora os índigos também são hiperativos, mas eles também são muito calmos. Muito calmos. Essas são algumas características. Se for falar direitinho aqui, dá para fazer uma palestra inteira, de 2, 3 horas. E essa não é a finalidade. Certo? Então, isso aqui, o assunto entrou apenas porque nos foi pedido, normalmente vocês sabem por quem, e nos foi pedido para falar mais a respeito dessa, vou colocar aqui de lado, hein? Dessa sexta raça mãe, porque ela é a bola da vez no planeta Terra, muito importante, e você precisa se enquadrar aqui, você precisa sair daqui, ó, da quinta, se for para cá pior ainda, mas se tiver aqui, você precisa sair daqui e entrar para aqui, ou seja, na sexta raça mãe. E na sexta raça mãe, você precisa ser um espírito cristal para ajudar o planeta e ajudar a si mesmo. Na quinta dimensão, é claro que nós temos informação do como é um planeta de quinta dimensão. Um planeta de quinta dimensão. Se você quer ir para lá, tudo que você imaginar de ruim neste planeta, na quinta dimensão não tem. Tudo. Uma dor de dente imperfeito, olhinho trocado, todo torto, doenças físicas, política ruim e assim por diante. Não tem. Muito bem. Iríamos ter terminado, mas tem uma coisinha aqui que nós vamos dizer, olha, isso aqui nós estamos terminando. No momento na Terra, estão nascendo muitos índigos, muitos cristais e muitos normais, ou seja, os normais de prova e expiação. Mas vamos dar 4 condutas de um planeta de quinta dimensão sendo feito, ou que poderia estar sendo feito aqui no planeta Terra desde já. Desde já. Muito bem. Imagine se fosse assim, né? Se fosse, mas com o que nós temos aqui, se fosse assim, e é assim, só que é um pouco diferente, mas é assim aqui. Nos estacionamentos, nas vagas de deficientes, de idoso, as pessoas não entrarem ali quando ninguém está vendo, entrar e tomar lugar sem ele ser deficiente, sem ser idoso. Isso é uma conduta de ser de quinta dimensão e não de terceira. Quer dizer, se você faz, é porque você é um espírito de conduta de terceira dimensão e não de quinta. Se você conscientemente diz, não, eu não vou entrar aí porque eu sei que eu não posso entrar aí, não é, eu moralmente eu conheço que não é, eu não posso fazer isso. A vaga é estabelecida para aqueles que têm dificuldade. Você tem que estar consciente disso. Se você está vibrando na quinta dimensão. Ou seja, você está preparando o seu futuro para um futuro melhor. Outra situação. As filas dos caixas preferenciais. Quantas pessoas não dão, o Miguel arruma um menino emprestado do outro para entrar na fila do preferencial? Está lá cheio de doente nas costas dele, cheio de idoso, cheio de menino lá, mulher prenha com um menino lá nas costas, tudo, e o camarada acabou bonzinho, o cara tomando a vaga porque estava livre quando ele chegou e ele emburacou e ficou ali. E também o supermercado também não diz, olha, a sua vaga é ali, não é aqui. Fica caladinho para não perder o cliente. Isso daí é injustiça, não pode acontecer. Se acontece, é terceira dimensão. Se não acontece, se a própria pessoa diz, não, eu não vou para ali não é, então vou para cá. É diferente. Terceiro foi algo que aconteceu e algo que acontece. Um aconteceu e outro que acontece no mesmo país na Terra. No ano 2003, na Dinamarca, houve uma partida de futebol da seleção da Dinamarca contra a seleção do Irã. A seleção da Dinamarca é uma seleção europeia que tem muito mais qualidade do que a do Irã, que está lá na Ásia. O jogo na Dinamarca.
E aí o Irã estava ganhando com muita dificuldade, mas ganhando da Dinamarca de 1-0. E já perto de terminar o jogo, o jogador do Irã, com a bola dentro da área dele, ouviu um apito que foi da arquibancada, mas ele não sabia que era da arquibancada, e apitou. E ele pensou que o juiz tinha apitado e pegou a bola com a mão e entregou ao goleiro para bater alguma falta, qualquer coisa. E o juiz deu pênalti. O juiz não ouviu o que foi e ele também ficou e foi pênalti. A Dinamarca ia bater o pênalti. O jogador que ia bater o pênalti parou. Pediu para o juiz esperar. Foi lá no banco, conversou com o treinador. Voltou, bateu o pênalti, mas não bateu o pênalti para a bola passar pertinho da barra não. Ele bateu o pênalti para a bola passar lá na bandeirinha do escanteio. Ele botou a bola por fora, de propósito. Foi o gol mais honrosamente perdido do planeta até esse momento. Porque conscientemente eles sabiam que aquele gol não merecia ser feito. Essa é uma atitude, e olha, era um negócio de honra para a torcida, mas não era de honra. O outro time estava ganhando e foi um engano. Então, o Irã ganhou para a Dinamarca lá, um timezinho pequenininho ganhou do grande por conta da honra que o pessoal assumiu. Então isso é uma postura decente. É uma postura de quinta dimensão. Mas também você falou da política, e vamos ver na política, lá na Dinamarca também. O filho do presidente da Dinamarca estuda com o filho do pedreiro, de um pedreiro, na mesma escola. Eles estudam juntos, é todo mundo num patamar só. E lá não existe negócio de comunismo, não. É presidente mesmo. No dia que todo político vive do seu trabalho pessoal, e à noite, por exemplo, ele vai prestar, na Câmara, ele vai prestar os serviços dele para a comunidade de graça. Tudo bem que ele ganhe uma taxazinha, mas de graça, e não faça negociatas fora, conscientemente, é uma posição de quinta dimensão. Isso dessa forma, porque no plano de quinta dimensão, mas num estágio já mais avançado, a performance é melhor ainda. Mas nós estamos falando aqui, nesse grupinho. Quando nós tivermos esse tipo de consciência, não existe essa, me permitam usar a palavra, essa cachorrada que tem acontecido, onde todo mundo se acha mocinho, quando não tem nenhum mocinho. Não tem nenhum mocinho. A posição tem sido de não quinta dimensão. Embora lembremos que o planeta progrediu muito. Nós não estamos dizendo aqui que o planeta não progrediu. Quarta e última situação. Isso equivale a falar sobre as mensagens subliminares. Isso é para todo mundo, inclusive para mim mesmo. Nós gostamos muito de filmes. Nós já temos muitas queixas. Muitas queixas das TVs abertas que nós assistimos. Naturalmente eu não assisto TV aberta, mas sou eu. Você pode assistir. E assiste a TV aberta e tem muito noticiário de coisas ruins. Não somente de crimes, não. Coisas ruins também, coisas pequenas, mas ruins. E são energias negativas. Isso já é ruim, isso já é péssimo, isso é coisa de terceira dimensão. Coisa de prova e expiação. É coisa de não quinta dimensão. Não planeta melhor, nem postura melhor. Mas imagine os tão inocentes filmes, onde cheio de bandidagem igual nos crimes que mostram, né? Bandidagem. E você que está assistindo o filme, você começa a torcer pelo mocinho, né? A torcer pelo mocinho. O mocinho vai fazer justiça, certo? Ele vai fazer justiça. Só que como é que ele faz justiça? Ele faz justiça do mesmo jeito que o vilão faz os abusos dele. Ele vai bater no vilão, ele vai torturar o vilão, ele vai atirar no vilão, ele vai fazer o mesmo de coisa e no final ele ganha e sai como bonzinho e você fica satisfeito porque o mocinho ganhou, o super-homem ganhou no final do bandido.
Ora, a energia é a mesma, gente. Nós estamos sendo enganados. A energia é negativa, tanto do bandido, do vilão, quanto do mocinho. Nós estamos sendo enganados. Então tem que ser como o Batman, né? Ele não mata. Bom, não, Só eu diria coloca que na não vou, cadeia. eu iria dizer, o Batman não matou, nós bota na cadeia. Tudo bem, deixa uma justiça diferente. O Zorro, aquele que não mata, que eram mais inocentes, eu digo até alguns filmes assim antigos que tinham bem inocentes, gente, que ninguém nem nunca viu. Tinha filme assim, daquele tipo de Mazzaropi no Brasil. Eram os filmes que prestavam, porque hoje em dia é muito de as graças, é tudo fazendo pouco dos outros. Certo? Com segundas intenções, sempre tem alguma coisa nesse sentido. E isso daí é baixa vibração. Ah, não, mas eu sou um artista, eu tenho que fazer isso. Não, isso não é arte. Isso não é arte. Você fazer coisa ruim em função do outro não é arte. Você tem que fazer coisas onde o outro se eleve, o outro melhore, mesmo que você caia. Não, o que tem que é você tem que subir com o detrimento do outro. Bem, esses foram os 4 exemplos. Se você quiser mudar e escolher os filmes melhores, eu sugiro que o faça, principalmente porque é você quem escolhe se você vai querer entrar aqui ou não. A culpa não vai ser minha se você não quiser entrar, é problema seu se você vai. Quem não entrar aqui irá para planetas, vai ser, olha, não tem, acredito, se você é católico, se você é evangélico, se você não sabe disso, creia, você, energeticamente, você irá para planetas que vibrem nisso aqui, só que nem vibrem nisso aqui, lá no iniciozinho. Você vai aqui a homem da primitivo, Neandertal, aqui não vai ter ar-condicionado, avião, telefone, celular, aqui não vai ter nada disso, aqui vai ter TACAP. É aquela paulada na cabeça, e a fêmea leva aquela paulada na cabeça e 9 meses depois ela nasce com um bebê. Entendeu? Ela acorda com um bebê nas mãos. Está entendendo? Você não vai querer voltar para esse tempo aqui. Então, é melhor ver. Mude seu pensamento, seu sentimento. Bem, falei demais sobre isso. Vamos entrar num próximo assunto. Próximo assunto. Semana passada ficou faltando um pedacinho, isso aqui ainda envolve isso aí, tá? Mas vou ler o mais rápido possível para que nós possamos entender melhor. Nesse tempo que nós estamos, não se tratará mais de uma mudança parcial. Estamos falando da transição planetária em relação ao mundo, ao planeta. De uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal. Então, envolve outros planetas, os universos. Essa subida de categoria, tá? Hierárquica. Que se opera no sentido de progresso moral. Então, o principal progresso é moral de todo o universo. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. Os homens que lhe fazem a maior oposição nela trabalham com o seu desconhecimento. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo, ou seja, esses espíritos cristais, no caso da Terra, não tem nada a ver com os anteriores, com esses espíritos que estão aqui mais atrás. Ela está desembaraçada dessa confusão toda aqui. Já passaram por aqui, mas não se lembram mais. Já têm experiência suficiente para não se apegar a isso aqui. Eles estão se preparando para isso aqui. Diga. Desculpa. Esses espíritos cristais que estão encarnados aqui, eu não sei se você sabe a resposta, mas o que fizeram eles serem escolhidos para ser cristais? Eles têm essa energia, sempre tiveram, ou isso foi manipulado assim? Não. Foi feito neles? Não é o que fizeram para ele. Eles fizeram por si mesmo. Vamos supor que você é o espírito que está aqui, espírito índigo, e você começou a tomar essas posturas se preparando para isso aqui. Você resolveu você mesmo mudar.
Então você começa a ser correta e tal, e tal, e tal. Então você vai passar indo desse tipo de frequência vibratória e entrando nessa aqui. É você mesmo quem muda a sua frequência vibratória, a sua energia. É você quem se enquadra aqui. Não é uma questão de lugar, é uma questão de ser. Eu achei que era uma adaptação genética inicialmente. Não, o genético vem em função do físico para habitar, certo? Para habitar. Essa habitação será um físico diferente, sutil em relação a essa aqui, mas também é um físico. Mas ela é em função do planeta e o espírito junto. Agora, você, a energia que faz com que isso aconteça, não. Você mesma, com suas atitudes, olha aqui, RI, com suas atitudes, você vai mudando. Que foi o que Jesus disse o tempo todo. Faça sua reforma íntima, mude. É? Deus sobre todas as coisas e o Pai e o próximo para si mesmo. Então mude. E você faz isso. Agora, uma coisa, por favor, antes que eu esqueça. Seres cristais e índigos, mais digamos, que não quer dizer que não vai nascer índigos aqui não, e que não quer dizer que não vai nascer normais aqui não, vai. Agora são normais que já estão quase entrando no índigo. Mas muitos desses seres que estarão fazendo parte daqui também já são seres daqui, da sexta raça mãe, mas não mãe, não do próprio planeta, mas sim que vêm de outros planetas, que vão habitar aqui também, porque não sairão. Vão sair cerca de 2/3 da população da Terra para outros planetas, porque não podem encarnar aqui. E aqui será coberto com seres de outros planetas que já estão nessa condição de quinta dimensão, para dar estabilidade também. Mas qual era a sua pergunta? Eu esqueci. Devia ter anotado. Isso não serve. Bom, elementos mais depurados se encontrará animada de ideias e de sentimentos diferentes dos da geração presente, que se vai a passo gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história, como hoje os tempos da Idade Média, com os seus costumes bárbaros e as suas crenças supersticiosas. Ou seja, daqui a um tempo, aqui na quinta raça, na quinta dimensão, se vai chegar num tempo que tudo que passou por aqui é somente um lembrete de história, como hoje a gente fala aí da idade das cruzadas, de guerra de espada, romano e tudo. É só um negócio que a gente nem tem ideia, nem lembra, embora nós tenhamos vivido, certo? Nós vivemos em Roma, quem sabe nós crucificamos Jesus e assim por diante, mas é só história, passou. Bom, de resto, cada um sabe o quanto a ordem de coisas atual deixa ainda a desejar. Então, o que nós temos deixa a desejar. Depois de ter, de alguma sorte, consumido o bem-estar material, que é o produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral. Ou seja, não é o dinheiro que vai dar o bem-estar, é a moralidade que vai dar. Porque quantas pessoas por aí não estão deitando e rolando, estão banhadas de dinheiro, de ouro, na ascendência de ouro, e são infelizes? Quantas? São muitas. Tem muita gente que trocaria a fortuna que tem pela felicidade de um mendigo. Mas é fácil ele ser um mendigo. Isso não é não. Não é não. Entendeu? Então, muitos, digamos assim, é fácil ser um mendigo? Não, não vamos dizer que seja fácil ser um mendigo, não. Quantas pessoas estão montadas no dinheiro aí e tem uma doença que a medicina não pode curar? E eles trocariam a fortuna dele pela saúde. É disso que estão falando. E ele está doente por conta de situações moralizadoras. Que vem de outras existências. Oi. Pergunta que já deve ter sido feita, eu acho que você já falou isso quando falou. Bem, no caso, todo distúrbio físico tem origem espiritual? Tem um distúrbio espiritual? Qualquer coisa? Tem. Tem uma programação espiritual.
vem de uma programação espiritual. Você fez a programação porque você precisava passar por aquele tipo de coisa. Então, nesse caso, mesmo que se você tivesse cumprido a sua missão aqui na Terra, mas tinha esse karma para resolver, você ia ter, independentemente de estar mais, de ter cumprido a sua missão. Tem, embora haja nas leis divinas, haja a lei de agravante e de atenuante. Então você pode, numa existência, ir amenizando o seu karma. Você vai ter que cumpri-lo, mas pode ser que você só precise cumprir quase nada em relação ou nada em relação ao que teria que cumprir. Porque, por exemplo, a doença é uma vibração negativa, né? Baixa. Sim. E se você, antes de ter essa doença, você está numa vibração muito alta, a doença chega, como é que ela vai, né? Ela não vai, porque você desfaz ela lá onde ela estiver. Então, se você passou, você pode não passar a ter. Então, Pode passar a não ter. Você pode mudar a sua programação. mas, só para tirar outra dúvida, e no caso não tem forma alguma que uma pessoa que esteja numa vibração alta consiga ter uma doença de vibração baixa, que são todos. Não consegue. Se for relacionado com aquilo, se ele está numa vibração alta relacionada com aquele tipo de situação, de problema, ele não vai ter, porque ele já resolve a situação. Uhum. Principalmente se for consciente. E se ele estiver, por exemplo, se ele cometeu nessa encarnação, cometeu algo que vai ficar, ele vai ficar impregnado naquele corpo astral dele. E na próxima existência ele pode pedir para resolver o problema, mas ele não esperou lá. E já aqui, antes de morrer, ele já começou se arrependeu, ou seja, ele fez aquela reforma íntima ali. Ele se arrependeu e começou a trabalhar para consertar aquilo que ele fez, ele já conserta aqui antes de morrer. Uhum. Então cada caso é um caso, existem situações. Agora, tudo feito conscientemente tem muito mais valor do que feito inconscientemente. Uhum. E para ser consciente, está aqui. Conhecimento. Você precisa ter mais conhecimento para poder tornar consciente. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta. Sem poder ainda, entretanto, defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo. Olha aqui a reforma íntima de novo. Certo? Quanto mais você avança, você sabe que falta alguma coisa. Quanto mais sei que nada sei. E não sabe por quê. Mas você corre atrás. Que se opera para a regeneração. Quer dizer, o trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Regeneração pessoal, mas a regeneração que faz entrar aqui. Quinta dimensão. Tem-se desejos, aspirações que são como o pressentimento de um estado maior. Então você começa a pressentir coisas que te chamam para melhoria. Certo? Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção. Quer dizer, toda essa transformação aqui, ó, de passagem daqui para aqui, não pode acontecer sem comoção. Comoção é sem distúrbio. Não pode. É o que ele menciona. Isso é Kardec, tá? Não, isso é Ramatiz. Ramatiz não, é Kardec. Existe luta inevitável entre as ideias das pessoas. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias até que o terreno seja diluído e o equilíbrio restabelecido. Ou seja, no caso aqui, ele não está falando sobre problemas físicos, geofísicos do planeta, está falando no íntimo das pessoas. Certo? As pessoas começam a discutir o que é certo, o que é errado, o que precisa, o que não precisa. Isso aqui que nós estamos estudando aqui, outras pessoas vão pensar totalmente diferente e fica aquela guerra. Mas querendo ou não querendo, tem uma verdade em algum lugar. Isso pode ser que seja essa. Até o dia que se encontra a realidade. E essa realidade vai fazer com que também as comoções externas aconteçam. Será, pois, dessa luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados. Tá? Porque essas lutas, essas confusões, são energias negativas também. Anunciados. E não cataclismos ou catástrofes.
puramente materiais. Ah, então, desculpa, eu não entendi não. Repete, eu tava pensando que eram coisas manifestações Dessa físicas. confusão, tem os acontecimentos anunciados, mas não os cataclismos nem as catástrofes puramente materiais. É que as catástrofes anteriores e que aconteceram, as comoções, elas eram só materiais, era uma acomodação do planeta se acomodando para estar estabilizado um dia para dar sustentação à raça, a primeira raça mãe, a segunda raça mãe, a terceira raça mãe. O planeta foi se acomodando sozinho. Não era a humanidade que fazia acontecer ou desacontecer. Mas agora não, agora é diferente. Agora é a humanidade que fará acontecer essas comoções, tá? Para que ela passe para aqui. É só ela também se ajustará, mas é a humanidade com os seus pensamentos positivos ou negativos que faz com que seja melhor ou pior essa passagem daqui para cá. Então, está dentro de cada ser. Por exemplo, os cataclismas gerais eram consequência do estado de formação da Terra. Os gerais eram. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Então é o interior do povo que está aí essa confusão toda. Olha aí, pandemia, terrorismo, não sei o quê, medos, ou seja, medos, angústias, tristezas, depressões, ansiedades, tudo isso é fatores negativos, são cataclismos interiores, são catástrofes anteriores no coletivo do povo. A gente sempre teve esse poder, no caso, né? Só que agora, é uma pergunta na verdade, só que agora, será que as coisas estão, não sei, eu tô achando que as coisas estão manifestando tão mais rápido. Na minha vida pessoal mesmo, eu vejo, eu percebo. E, no caso, né, se aplica isso aí? Sim, você vai ver que as condições geofísicas do planeta elas estão totalmente diferentes de quando você era garotinha, menorzinha, né? O tempo está passando mais rápido, tem lugar que está muito quente, lugar que está muito frio, você sabe saber dessas informações. Muitas coisas estão acontecendo. Muita gente doente de determinados tipos de coisa, outras vivendo determinadas situações. Então mais ou menos uma confusão, porque o planeta está recebendo um novo tipo de energia também. E é uma energia é aquela sacudidela para ajeitar o palco. Entendeu? Eu vou ajeitar aqui, eu tenho que dar aquela sacudidela para tirar a poeira. Porque senão não dá para ficar do jeito que estava. Todo mundo intoxicado do mesmo jeito. Então, jogou a poeira para lá, saiu barata para cá, pulga para ali, carrapato para lá. Aí ficaram somente os mais pesadinhos, os bois e tal, e assim por diante. Tem mais ou menos isso. Bom, se a Terra não tem mais a temer os cataclismos gerais, ela não está menos submetida a revoluções periódicas cujas causas são explicadas, do ponto de vista científico, nas instruções seguintes dadas por dois eminentes espíritos. Nós vamos falar só de um agora. Fala. Desculpa. No caso, ele estava dizendo antes que os problemas físicos não vão ser tão ruins como antigamente? Não, como os de antes? ele não mencionou que não vão ser tão ruins, embora possivelmente não sejam tão ruins como antigamente. Tá? Mas ele menciona que antes não foi o povo, a energia que o povo gerou que causou aquilo, era o próprio planeta que se ajustava. Agora não, qualquer coisa que acontecer é a união da energia do povo. Lembra que nós falamos? O povo moralizado, um povo mais manso, mudança geofísica mais mansa. Se é um povo mais violento, mudança geofísica mais violenta. Então depende da energia que o povo, que é o coletivo da população manipula, manuseia. Agora, poderia ser pior. Muitos espíritos estão saindo, porque quando nós estamos falando assim, nós não estamos falando só dos encarnados, não, nós estamos falando da população toda da Terra. E a população toda da Terra de um pouquinho mais de 22 bilhões de pessoas, sendo mais ou menos 8 estão encarnados. E
22, ou menos 8, não, 17. 17? Nossa, estou ruim de cálculo, né? Não, são 22 menos 8. 14. Pronto, 14 estão desencarnados. E lembra que nós falamos também, né? Quando desencarna só fica a carne para trás, mas o ser vai do mesmo jeito que estava aqui. Então, se ele é desequilibrado, ele está desequilibrado do outro lado. Então, a quantidade de desequilibrados é de 2/3. E precisam ser acordados, precisam ser melhorados, e não querem. Então, a tendência, existe uma tendência que a nossa passagem não seja muito boa. Então, mas como nós já melhoramos bastante, pode ser que seja. Vamos ver. O que nós temos que fazer é, nesse trabalho de formiguinha dos cristais, buscar ver se a coisa muda de forma mais... E dos índigos, né? Eu não sei nem porque a gente ainda tem medo, né, de problema assim. A gente já passou por tantos... Nós já vivemos situações pior. Bom, cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., sofre revoluções que necessitam de milhares de séculos para seu perfeito cumprimento, mas que, como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o nascimento até o auge de efeito, depois do qual há de crescimento até o último limite, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. Ou seja, com isso ele está dizendo que tudo tem um tempo, nasce, cresce, vai no meio, morre, começa de novo. Então, existem revoluções, como essa que falamos de comoções, que acontecem rotineiramente, é um ciclo. Ela vai, passa um tempo, depois volta. Tipo, a precessão dos equinócios, que é a modificação do eixo da Terra. A passagem do planeta X, ele passa a cada 25 mil anos. Então são coisas que mudam com o sistema geofísico da Terra. E quem presenciou a primeira, encarnado naquela época, pode ser o mesmo espírito que está encarnado agora, mas ele não lembra. Certo? Então, é muito longe para se lembrar. É muito longe. Mas ela é rotineira. Ela faz. E nós estamos nesse período de modificação. O homem não abarca senão as fases de uma duração relativamente curta, passando um pouco tempinho, e das quais, foi o que falamos agora, e das quais pode constatar a periodicidade. Mas há as que compreendem longas gerações de seres, e mesmo sucessões de raças, cujos efeitos, por conseguinte, têm para ele as aparências da novidade e da espontaneidade, ao passo que, se o seu olhar pudesse se elevar para alguns milhares de séculos atrás, ele veria entre esses mesmos efeitos e as suas causas uma correlação que ele nem mesmo suspeita. Esses períodos que confundem a imaginação dos humanos pela sua duração relativa não são, entretanto, senão instantes na duração eterna. Ou seja, diante da eternidade, isso tudo que acontece na Terra é fichinha. O que acontece no universo não é nada diante da eternidade. São revoluções normais de ajuste de situações. Certo? Mas, para o nosso caso, já houveram comoções e comoções no planeta. Tanto é que se achou, imagine achar cadáveres de mamutes inteiros, totalmente conservados, na Antártida. Lugar onde eles nunca estariam. Como é que se pode isso? É que o planeta mudou de posição, congelou-se tudo muito rapidamente, eles foram congelados instantaneamente e estavam lá conservados. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Olha aqui, uns sobre os outros. Todas as influências físicas são solidárias e não um único dos efeitos que designais sob o nome de grandes perturbações, que não seja a consequência da componente da influência de todo o sistema. Ou seja, o planeta que está vindo, ele está influenciando na Terra, influenciando em Marte influencia, a Lua influencia na maré daqui, e assim por diante, influencia na pessoa, no bom humor da pessoa, através de estar dando mais condições de ter doença ou não ter, quer dizer, aquilo descer, mexe com as células, e como ele vai mencionar mais na frente, se eu não me engano, vai mexer até com os seus átomos. Cada átomo de uma célulazinha sua, que são muitos átomos que formam a célula.
E está tudo interligado, tudo está ligado. Então, um pensamento seu está mexendo com o universo inteiro. Difícil de entender, mas verdadeiro. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Vou mais longe ainda. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também o seu movimento de translação através de miríades de nebulosas, sofre a influência daquelas das quais se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais que não parecem perturbações, senão porque a brevidade da vida não permite delas ter senão os efeitos parciais. Quer dizer, a gente só vê parcial mesmo, mas o total mesmo você vai ver que é uma coisa interligada com a outra e ela está acontecendo, voltando a acontecer e se preparando para acontecer novamente. Certo? Bom, a matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que maltratam de maneira geral as plantas, os animais e os homens. Como, por exemplo, a insolação. Uma insolação, você teve uma insolação, o sol passou mais forte e você se queimou. Certo? Então, foi influência de espaço que terminou atingindo de uma outra forma. Aí não tem nada a ver com sua programação. Tem a ver com a programação do planeta. É uma outra história. Essas doenças, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele pela necessidade à procura dos meios de combatê-las e à descoberta das leis da natureza. Mas a matéria orgânica reage, por sua vez, sobre o espírito, este pelo seu contato e a sua ligação íntima com elementos materiais. Sofre também influências que modificam suas disposições, sem, entretanto, tirar-lhe o seu livre-arbítrio, superexcitam ou abrandam a sua atividade. E, por isso mesmo, contribui para o seu desenvolvimento. A efervescência que se manifesta, às vezes, em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, por acaso, nem o resultado de um capricho. Ela tem a sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, de início inconsciente, que não é senão um vago desejo, uma aspiração indefinida para alguma coisa melhor, uma necessidade de mudança, se traduz por uma surda agitação, depois por atos que preparam as renovações sociais, as quais, creio bem, tem também a sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Só um lembrete dentro disso que ele está falando. Às vezes as pessoas têm uns pressentimentos, não sabem o que é, mas vem assim do nada, sentem alguma coisa, não sei o que é, mas tem coisa que alguma coisa está me dizendo que alguma coisa vai acontecer, está para acontecer, ou aconteceu em tal lugar, ou qualquer coisa assim. Ou às vezes a pessoa está ansiosa porque alguma coisa está preocupando por algum motivo. São as energias que estão acontecendo. E uma coisa leva a outra. E não necessariamente é a energia de outra, da humanidade, mas é no espaço. E algumas pessoas têm condições de captar isso daí, enquanto outras não estão nem aí, nem percebem. Se a visão espiritual não estivesse circunscrita pelo véu material, veríeis essas correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação,
e que a terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Ou seja, não tem jeito, a Terra passará de terceira para a quinta dimensão, com comoção ou sem comoção. Eles dizem que com comoção, mas pode ser sem comoção, mas que passará, passará. Bem, estamos com Jesus na pauta. Pergunta. E que aconteceu, foi o prometido da semana passada, e que aconteceu a partir de terça-feira com Jesus e seus apóstolos. Lembra que nós estamos estudando a entrada de Jesus em Jerusalém na semana da Páscoa. Em companhia de Pedro e João, o mestre transitou entre a multidão do centro de Jerusalém. No centro de Jerusalém, visitou a praça do mercado, localizou as sinagogas e lugares onde ainda alimentava esperanças de pregar o evangelho àquele povo excessivamente apegado aos apetrechos do mundo e muitíssimo esquecido das realizações do Espírito Eterno. Pretendia iniciar suas pregações com toda moderação e tolerância, sem ferir ninguém, manter o respeito ao sacerdócio organizado e à lei de Moisés. Mais tarde, quando já estivessem familiarizados com suas ideias de libertação espiritual, então procuraria chamá-los à razão, estigmatizando os pecados que escravizam o espírito à animalidade. Aliás, não pretendia modificar o mundo, mas apenas o homem. Infelizmente, o noticiário a seu respeito era cada vez mais grave e perigoso à sua liberdade, pois já havia editos do centurião Quinto Cornélio, comandante da torre Antônia, mandando fechar as portas da cidade e exigindo dos retirantes o visto sacerdotal ou o consentimento das autoridades romanas. Ademais, havia sido aumentado o número de patrulhas de soldados romanos que pareciam operar de perfeito acordo com os esbirros do Sinédrio. Corria o boato de que alguns galileus mais ousados haviam tentado apossar-se de armas nos porões do templo, penetrando aquele aqueduto junto à velha torre de Siloão. Os mais pessimistas já ventilavam a possibilidade de uma crucificação coletiva, a exemplo do que acontecera com os secazes de Judas, o Galonita, nas planícies da Galileia. Não foi difícil para Jesus e seus discípulos certificarem que os galileus fugiam de Jerusalém apressadamente, logo que circularam as notícias comprometedoras de segunda-feira. Retornavam para suas terras e cidades, temerosos da ira dos sacerdotes e dos romanos. Os que ainda se encontravam na cidade mostravam-se aterrorizados e não se animavam a enfrentar os mastins do Sinédrio. Mastim seria igual aos aqueles cães mastins napolitanos, né? Então, são os cães do Sinédrio. Ou dos soldados romanos nas portas de Jerusalém. Alguns haviam sido presos tentando passar despercebidos pela porta do estrume, na cidade baixa, costeando o rio Siloé, disfarçados entre os mendigos e leprosos que ali se agrupavam. Então, os apóstolos, também assustados seriamente, sugeriram ao seu mestre o retorno imediato à Galileia, antes que isso fosse impossível. Jesus fitou esses queridos amigos e viu-lhes o medo nos olhos e a angústia no coração. Eram homens simples, mas bons, rudes e sinceros. Em sua companhia, ele havia percorrido a Judéia de ponta a ponta, na mais afetuosa amizade, visitado Tiro e Sidom, criando-se raízes dos mais profundos afetos no seu coração. Ele ali
ele ali se encontravam diante do mestre terrivelmente frustrados, quais crianças apanhadas em traquinagem censurável. Os apóstolos faziam as indagações íntimas, mais perplexas e dolorosas. Porque Jesus não lhes explicava a razão do fracasso do movimento em Jerusalém, ou o motivo da indiferença dos jerusalemitas, os quais, em vez de aderirem, ainda zombaram do entusiasmo galileu. Jesus seria realmente o Messias predito há séculos por Isaías e Miqueias, e que viria no comando das legiões angélicas para libertar o povo eleito do Senhor? Judas procurava justificar sua própria disposição insurreta em suas reflexões. Não era Jesus um rebelde em potencial, um anarquista que demolia costumes, tradições religiosas e instituições conservadoras? A seu lado, Tomé e Felipe coincidiam em seus pensamentos. O mestre era um homem incomum, não havia dúvida. Censurava o paganismo, condenava a exploração dos ricos, a hipocrisia dos fariseus, a dureza de coração dos saduceus, a corrupção dos sacerdotes jerusalemitas e o rigor da lei de Moisés. Mas era difícil entender-lhe a realidade que se escondia atrás de alguns paradoxos, pois, sendo corajoso e enérgico, mandava os judeus amarem e servirem os romanos odiosos. Moralmente, bem formado e de conduta ilibada, desmentia a lei mandando libertar a mulher adúltera, que merecia a lapidação. Pedro procurava lembrar-se de alguns trechos das profecias do Velho Testamento, a fim de ajustá-los aos atos de Jesus. Não dissera Isaías: o Senhor enviará o Messias para repor todas as coisas no devido lugar. E por que tudo acontecera de modo tão oposto? Onde estavam as legiões de anjos prontas para intervirem no momento da revelação do Filho de Deus? Porque Jesus se mostrara tão pesaroso, lacônico e silencioso em toda a marcha festiva por dentro da cidade. E Pedro sacudia a cabeça, confuso e triste. O amado mestre, profundamente apiedado pelos seus queridos amigos e fiéis discípulos, então lhes disse num tom compassivo: não vos apoquenteis, que o Filho do Homem carrega nos ombros o fardo das dores dos seus. E num arremate emotivo, procurou justificar-lhes os sentimentos dispersos, as dúvidas e as emoções contraditórias, acrescentando: feri o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Isso, numa observação, é dito que no parecer que essa expressão de Jesus se ajusta mais ou menos aos dizeres de Mateus no capítulo 26, versículo 31, embora não se enquadre na ordem cronológica do acontecimento. Então Jesus deixou-os e subiu para o Horto das Oliveiras, preferindo ficar a sós com suas meditações. Isso foi o que aconteceu na terça-feira. Na próxima semana, na próxima sexta-feira, nós vamos ver a outra pergunta, que é: quando Jesus teve certeza de que seria preso, certo de que não havia mais recursos para fugir ao seu trágico destino? Essa foi a pergunta feita a Amatiz. Vamos ver o que ele responde na próxima semana. Ok? Estamos seguindo uma sequência e lembrando que essas aqui são informações assim extraoficiais, ou quer dizer, as oficiais são as que estão no Evangelho, na Bíblia, mas na realidade essas são as que são verdadeiras, porque são passadas por um espírito de alta envergadura que conviveu com ele nesse período. E que lê todas essas informações no livro, nos registros acásticos, e você já sabe o que é um registro acástico.
Ok? Mas se tiver dúvida é somente perguntar que nós falamos sobre isso novamente ou esclarecemos. Perguntas? Nenhuma? Então vamos fazer a nossa prece final para que nós possamos deixar o pessoal refletindo a respeito do que nós estudamos hoje. Pai, Mãe, Vida, te agradecemos mais este momento de completa alegria, por entendermos mais um pouquinho a respeito do que precisamos para chegar a Ti. Permite-nos, Senhor, que tenhamos cada vez mais força e tempo para pôr em prática tudo o que estamos aprendendo. Porque temos que estar conscientes de que nada tem valor saber sem pôr em prática. Gratidão por Jesus em nós. Gratidão por cada um daqueles que nos acompanham, ajudando-nos a subir em nossa consciência de encontro ao próximo, tão necessitado quanto nós mesmos. Estimula-nos, Senhor, a abençoar, mas também a receber as bênçãos. A amar, mas também a receber o amor. Te agradecemos pelo sol, pelo dia, pelo ar, pela luz, pelo irmão de todos os reinos. Dignai-o, Senhor, a permitir que nós, em vosso nome, abençoemos todos os necessitados desse planeta e felicitemos a todos, a toda a família universal. Permite-nos, Senhor, que particularmente este que está aqui deixe um beijo no fundo do coração ao amigo e irmão Jurandir Santos. E ele se sinta amado. Que a paz reine em todos nós, eternamente. Gratidão, Frei Galvão. E assim é. Jesus sempre. Jesus sempre. Bem, gente. Até a próxima semana.